O lobisomem de Gévaudan, o mistério que aterrorizou a França, e a verdade que ainda assombra. O cenário de Gévaudan 1764 a 1767. A França do século XVIII era uma terra de contrastes. O cenário de Gévaudan 1764 a 1767. A França do século XVIII era uma terra de contrastes, avanços científicos florescendo em meio a crenças populares e superstições. Gévaudan, uma região montanhosa e isolada no sul do país, era composta por pequenas aldeias cercadas por florestas densas. O povo vivia em harmonia com a natureza, mas temia os perigos que ela escondia. Em 1764, surgem relatos de um animal enorme e feroz, atacando mulheres e crianças. A descrição era assustadora: um lobo com mandíbulas enormes, pelo avermelhado, e um rastro de sangue por onde passava. O pânico e a caça ao monstro. Os primeiros ataques. Em junho de 1764, a jovem Jean Bullet foi encontrada morta, com marcas profundas de mordidas e cortes que não pareciam obra de um animal comum. Em poucos meses, dezenas de pessoas foram mortas, geralmente nas margens das florestas, ou enquanto cuidavam de seus rebanhos. O medo se espalha. As notícias chegaram a Paris, e os jornais da época começaram a relatar a besta de Gévaudan, alimentando rumores de que o monstro era um lobisomem, um demônio, ou uma punição divina. A população local se armava, mas o medo fazia com que ninguém ousasse sair à noite. A caçada real. O rei Luís XV enviou caçadores profissionais para acabar com o terror. Entre eles estava Jean-Charles Marc-Antoine Valmesle de Inneval, um caçador renomado, que acreditava que a besta era apenas um lobo gigantesco. De Inneval matou vários lobos enormes, mas os ataques continuaram. O herói local e a suposta vitória. Em 1767, Jean Chastel, um caçador local, afirmou ter matado a besta. Ele usou balas de prata, um detalhe que reforçou a ideia de que o monstro tinha origem sobrenatural. O corpo da criatura abatida foi levado a Paris, mas desapareceu misteriosamente antes que pudesse ser analisado detalhadamente. Teorias e mistérios. Alguns acreditam que era um lobo geneticamente anômalo, ou um híbrido criado por humanos. Outras teorias apontam para um assassino em série, que usava um animal treinado como arma. Até hoje, o mistério permanece, alimentando livros, filmes e documentários. O que o lobisomem de Gévaudan nos ensina? O medo do desconhecido. A história mostra como as incertezas podem levar a pânico coletivo. Em tempos de crise, a falta de informação pode alimentar teorias infundadas e superstição. Ciência e investigação. Assim como em Gévaudan, lidar com problemas atuais requer união, ciência e análise racional para superar o desconhecido. Unidade comunitária. Apesar do pânico, as pessoas da época se uniram para enfrentar o que acreditavam ser um mal maior. Isso reflete a importância de agir coletivamente diante dos desafios da sociedade moderna. O cenário e o início do pânico. O ambiente de Gévaudan. Imagine uma paisagem bucólica, montanhas verdes, florestas densas, vilarejos pacatos. No entanto, por trás dessa beleza natural, surgem perigos escondidos. As florestas eram o coração da vida local, mas também seu maior temor. Os primeiros relatos. Em meados de 1764, os rumores começaram. Camponeses falavam de um monstro espreitando na floresta. Quando Jean Bullet, uma adolescente local, foi atacada e morta, a aldeia entrou em alerta. Suas feridas eram horríveis demais para serem causadas por um lobo comum. O alastramento do medo. À medida que mais vítimas surgiam, uma onda de terror se espalhou pela região. As pessoas trancavam suas portas ao anoitecer, e os pastores começavam a patrulhar seus rebanhos armados com lanças e mosquetes. O pânico coletivo e a resposta do reino. As características do monstro. A besta era descrita como algo fora do comum. Tamanho: maior que qualquer lobo conhecido. Cor: um tom avermelhado com uma faixa preta nas costas. Comportamento: inteligente, emboscava suas presas e atacava principalmente mulheres e crianças. Esse padrão alimentava a crença de que o monstro era algo sobrenatural. Os ataques aumentam. Em apenas um ano, a besta foi responsável por cerca de 60 mortes.
Testemunhas oculares começaram a detalhar encontros com a criatura, descrevendo-a como um demônio. As autoridades locais tentaram organizar caçadas, mas as emboscadas resultaram em fracassos. O animal parecia escapar de todos os cercos. O envio de caçadores reais. Luís XV, incomodado pela repercussão nacional, enviou seu mestre caçador, Jean-Charles de Inneval, e seu filho. Eles mataram dezenas de lobos enormes, mas a besta continuava a atacar. Foi apenas em 1765 que o rei enviou François Antoine, porta-armas real, que matou um enorme lobo em setembro daquele ano. O animal foi empalhado e enviado a Paris como troféu. Apesar disso, os ataques não pararam, e a população de Gévaudan voltou a se desesperar. Jean Chastel e o final da história. Em 1767, Jean Chastel, um caçador local conhecido por sua religiosidade, entrou em cena. Durante uma caçada, ele usou balas de prata consagradas para matar o que ele alegava ser a besta. A Potirão. Acreditava-se que a criatura abatida era um lobo, mas sua anatomia peculiar alimentava dúvidas. O legado da besta de Gévaudan. A persistência do mistério. Até hoje, historiadores, cientistas e escritores tentam entender o que realmente aconteceu. Seria um animal anômalo, um lobo com comportamento atípico. Texto padrão mais sinistro, como um assassino em série usando um animal treinado? Paralelos com a sociedade moderna. A psicologia do medo. A história de Gévaudan revela como o medo coletivo pode se espalhar rapidamente, especialmente em tempos de incerteza. Hoje, enfrentamos crises globais, como pandemias e mudanças climáticas, que também testam nossa capacidade de reagir racionalmente. Superstição versus ciência. Enquanto muitos atribuíram os ataques a algo sobrenatural, os caçadores reais tentaram aplicar métodos científicos para a época para resolver o problema. Isso destaca a importância de confiar na ciência em vez de sucumbir ao pânico. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para que mais amantes do mistério possam compartilhar essa história conosco. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado.